Recheado de desfalques, Flamengo viajou para enfrentar o Cuiabá pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. Gabigol faz um único pedido à diretoria antes da sua saída do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde, noite de terça-feira, recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, na humildade, com todo respeito, começaram a nos assistir, deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Vocês que não são inscritos, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. A inscrição de vocês ajuda no crescimento do nosso canal. E assim nós podemos chegar a mais pessoas com informações sobre o nosso clube de coração. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Acione o sininho da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e dar aquela moral compartilhando os nossos conteúdos com uma, umas 2 ou 3 pessoas. Tudo isso para vocês é 0800, né? Bom, trazer a informação que está na nossa página Amaury de Paula Santos é a informação mais completa sobre o dia do Flamengo hoje, tá? Mas primeiro quero trazer a informação aqui sobre Everton Araújo, o meia-campista. Como eu falei, teve uma reunião ontem entre os representantes do atleta e a diretoria rubro-negra para poder acertar aí os termos de extensão de contrato dele, que vai até 2026, vai ser estendido até 2029. O atleta vem sendo assediado por vários clubes da Europa e o Flamengo quer se assegurar de manter o atleta no seu elenco ou então fazer uma venda com valor bem elevado. A intenção do clube é essa, renovar o contrato, dar aumento de salário, aumentar a multa rescisória e assim ter mais segurança com o jogador no seu elenco. A mesma coisa com o Lohan. Lohan que fez a renovação de contrato no meio do ano passado, aumentando a sua multa rescisória para 100 milhões de euros, uma bagatela de 600 milhões de reais na cotação atual, e o Flamengo pretende fazer com ele a maior venda da história do clube, na faixa aí de 200 milhões de reais, sendo maior do que a venda do Vinícius Júnior, que foi uma venda aí no valor de 150 milhões de reais, né? Agora, vamos falar aqui sobre o Flamengo. No final eu falo sobre o pedido de Gabriel Barbosa, o Gabigol, à diretoria do Mengão. O Flamengo viajou para o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí. O Flamengo se prepara para mais um desafio no Brasileirão. Dessa vez o adversário será o Cuiabá, pela 34ª rodada, em partida marcada para esta quarta-feira, amanhã. O confronto será disputado na Arena Pantanal às 19 horas. Para o duelo, o técnico Felipe Luiz precisará lidar com 14 desfalques no elenco. Desse modo, a base rubro-negra terá papel importante no embate e o nigeriano Shola voltou a ser relacionado. Eu gostaria de ver o Shola em campo mais uma vez. Tivemos essa oportunidade na última partida do Flamengo, né? Contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, a 33ª rodada, e ele poderia entrar em campo aí mais uma vez. Eu gostaria de ver ele atuando, que quase saiu do Flamengo, o Flamengo quase perdeu essa joia. Ainda bem que o Felipe Luiz chegou a tempo no Sub-20 e pediu a contratação do atleta em definitivo. Então, seguindo aqui, trazer para vocês a lista de relacionados e vou colocar aqui quem eu acho que vai entrar em campo. Ainda não tem aquela provável escalação do Flamengo, ainda não saiu, mediante a tantos desfalques. O Bruno Henrique viajou com a delegação rubro-negra para Cuiabá. O Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo, né? O Flamengo está contando com isso para poder relacionar o jogador para o jogo, para poder entrar entre os 11 iniciais. E eu já vou contar como se esse efeito suspensivo o Flamengo tivesse conseguido. Então, vou trazer aqui a minha provável escalação, a Amaury de Paula Santos. Vamos lá, goleiro, Matheus Cunha, Rossi, Diogo Alves. Laterais, Ayrton Lucas, Wesley, Daniel Salles e Alexandre. Zagueiros, da Mata, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Cleito. Os meias, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Carlos Alcaraz, Alan, Deus me livre de Alan, Caio Garcia, Guilherme e Fabiano. Atacantes, Lohan, Michael, Shola e Bruno Henrique, que está aguardando o efeito suspensivo. Eu vou trazer aqui para mim o provável time que entrará em campo amanhã. Goleiro,
Agostinho Rossi. Na lateral direita, teremos o Wesley. Na lateral esquerda, Alexandre. Essa, né, seria a minha escalação. Na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, que até 2 meses atrás, até 1 mês e meio atrás, eram os titulares da zaga do Flamengo. Então a zaga estaria completa. Meias, eu entraria aqui com Matheus Gonçalves, Everton Araújo e, Carlos Alcaraz. Esse aí seria o meio de campo do Flamengo. No ataque, colocaria aí Michael pela esquerda, colocaria Lohan caindo pela direita e colocaria Bruno Henrique de centroavante. Caso o Bruno Henrique não possa jogar, não consiga o efeito suspensivo, vai ter que encher mais o meio de campo do Flamengo e ficaria aí no ataque Michael e Lohan, ou ele poderia manter esse meio de campo que eu falei anteriormente, entrar com Lohan, Michael e Chola. Mas eu espero que o Flamengo consiga o efeito suspensivo para que Bruno Henrique possa jogar. É complicadíssimo, né? Preparação do Flamengo. Visando a preparação para o jogo contra o Cuiabá, o Flamengo realizou a última sessão de treinos na manhã dessa terça-feira no CT do Urubu. Depois das atividades, comandada por Felipe Luiz, a delegação rubro-negra embarcou para o Mato Grosso, onde disputará a partida amanhã. Desfalques. O Flamengo tem lista de desfalques extensa para o jogo contra o Cuiabá. Assim, são 14 jogadores que não ficam à disposição de Felipe Luiz, pelos mais variados motivos. São atletas lesionados, convocado pela data FIFA, suspenso e até afastado por disciplina pela diretoria, que é o caso de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Nesse sentido, o caso mais grave são de Pedro, Cebolinha, Matias Vinha e Arrascaeta. Isso porque o trio está fora de combate e só volta em 2025. Além disso, Nicolas de la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos, também lesionados, não ficam à disposição para o duelo e desfalca o time. E tem um desfalque de última hora, que é Davi Luiz, que teve um mal-estar, teve febre e não foi relacionado para a viagem, né? Então, mais uma dor de cabeça, mas apesar que a zaga, como eu acabei de falar, seria Fabrício Bruno e Léo Pereira. Não tem como ser outro, a não ser que ele fizesse uma linha de 3 zagueiros, como ele fez em mais 2 partidas, quando o Flamengo teve um jogador a menos, no jogo diante do Corinthians, e no último jogo também lá em Belo Horizonte, uma linha de 3 zagueiros que funciona muito bem. Davi Luiz sabe muito bem montar o time dessa maneira, né? Ao mesmo tempo que a data FIFA também tirou mais 4 jogadores do Flamengo do próximo compromisso, isso porque Gerson, Léo Ortiz, Varela e Gonzalo Plata estão a serviço das seleções do Brasil, Uruguai e Colômbia, respectivamente. Por fim, Bruno Henrique suspenso e Gabigol afastado pela diretoria totalizam aí 14 desfalques no Flamengo. Vou trazer a lista de desfalques para vocês aqui, ó. Gerson, Seleção Brasileira. Léo Ortiz, Seleção Brasileira. Guilherme Varela, Seleção do Uruguai. Gonzalo Plata, Seleção Equatoriana. Gabigol, afastado por indisciplina. Arrascaeta, artroscopia no joelho direito. Davi Luiz, mal-estar. Nicolas de la Cruz, transição. Carlinhos, coxa direita. Luiz Araújo, transição. Pedro, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Matias Vinha, ruptura do ligamento cruzado e fratura da tíbia. Everton Cebolinha, ruptura do tendão de Aquiles. E Bruno Henrique, suspenso. Ou seja, Flamengo vai tentar esse efeito suspensivo. Espero que consiga, para o Flamengo ter menos uma dor de cabeça aí para esse jogo, né, meus queridos? Mudando aqui de assunto, né? Flamengo no G20. Segurança do presidente da França usa a camisa do clube. No Rio de Janeiro, para a cúpula do G20, o presidente da França, Emmanuel Macron, aproveitou a manhã livre para realizar uma atividade física na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. A presença ilustre chamou a atenção de curiosos que também notaram que um dos seguranças do líder francês utilizava uma camisa do Flamengo. A situação acabou viralizando nas redes sociais. Tem vários comentários aí sobre o treinador segurança aí do Emmanuel Macron utilizando o manto sagrado nas praias de Copacabana aí, tá tendo o G20, né? Espero que o G20 aí consiga
fazer com que venha diminuir a poluição no planeta, né? Isso é muito importante. Agora eu vou fechar aqui o vídeo, né? Trazer aí o pedido que Gabriel fez à diretoria rubro-negra para esses últimos jogos daí do Flamengo no Campeonato Brasileiro, matéria do Romário Júnior. Olha só, pela linda história que tem no Mengão, o jogador quer ter ao menos um jogo de despedida no Maracanã e em conversa com a diretoria, o plano dele é que isso aconteça contra o Vitória na última rodada do Brasileirão. A partida está marcada para acontecer no dia 8 de dezembro e o pedido de Gabigol para participar deste último confronto e se apresentar à torcida para um adeus ou até mesmo um até breve. Ele tinha dito várias vezes que sua ideia era se aposentar no Flamengo, mas as coisas mudaram drasticamente nessa temporada. Sua renovação foi apalavrada com o departamento de futebol, só que o presidente Rodolfo Landim chegou a barrar o negócio. Gabigol era muito mais idolatrado antes de cometer alguns erros que deixaram a imagem um pouco arranhada, mas isso não tira tudo que ele fez e conquistou com o manto sagrado rubro-negro. Realmente, errou feio, a diretoria errou também, eu falei isso no vídeo da manhã e torno a repetir, ambos erraram, né? Não tem ninguém certo aí, não tem ninguém inocente, não tem ninguém aí anjinho, mas que ele merece e a torcida merece também que tenha uma despedida dele no Maracanã no dia 8, no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2024. A torcida e ele merecem isso aí. Por tudo que foi feito, 38 anos na fila pela Libertadores da América, foram conquistadas uma em 2019, foi conquistada outra em 2022 com gols dele, né? Então o Flamengo deve isso a Gabriel Barbosa, o Gabigol. Felipe Luiz, desejar muita sorte a ele, com esse elenco todo quebrado, esse elenco todo manqueta. Lembra a época que eu era adolescente, que nós ia ter torneio assim no feriado, aí, mas nós não temos time, faz um cata-cata aí e vamos lá brincar. É o que está acontecendo aí com o Flamengo, um cata-cata, né, de maneira para brincar, para descontrair, de falar, um cata-cata aí com os garotos da base. Espero que os garotos da base possam representar, se precisarem serem acionados para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Lembrando que é um jogo importantíssimo, jogo para que o Flamengo se manter na parte de cima da tabela. A parte de cima da tabela tem uma premiação maior, então o Flamengo tem que lutar para se manter aí entre os 4 primeiros, pelo menos. O Flamengo, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já deve ter chegado lá. A previsão de chegada é às 17 horas e 15 minutos no aeroporto e às 17 horas e 45 minutos no hotel, né? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.